Meu nome completo é Renata Ascar Stolli, a data de nascimento 22 de maio de 65 em São Paulo. O nome do meu pai era Fernando Bruno Stolli e da minha mãe Aida Ascar. Meu pai é alemão e minha mãe árabe. Minha mãe era dona de casa, o meu pai era dentista, depois foi trabalhar com marketing e, na verdade, a minha mãe vem de uma família, né, que já era da indústria de plástico, da indústria de cosméticos aqui no Brasil. Você tem irmãos? Tenho 6. Uau! Os meus, os seus e os nossos, são vários, né, assim. Meus pais se separaram, os 2 casaram de novo, então assim, nessa turma toda aí somos em 7. Bom, cresci em São Paulo, nasci e cresci aqui em São Paulo, no Paraíso, né, aqui perto, na Rua Sampaio Viana. E, bom, enfim, estudei no Colégio Maria Imaculada, também aqui bem próximo, né. Um colégio muito legal, assim, o estudo era bem puxado. Eu lembro que na minha época só faltava até aula de bordado, né? Que se tinha tudo, datilografia, enfim. Era um colégio que na época só tinha mulher também. E passei a minha infância aqui no Paraíso, né? Cresci no bairro. Gostava muito de boneca, né? Adorava brincar de boneca. De casinha, com todos esses irmãos também em torno, né, era uma folia, né, então assim, depois do objetivo, prestei faculdade, não sabia bem o que eu queria, veja você que eu prestei administração de empresas, agronomia e publicidade, né, e a primeira que eu entrei foi onde eu me inscrevi, porque eu estava louca para viajar, até aí eu já tinha trabalhado 1 ano como propagandista de um laboratório médico, que é a Merck Sharp Dome, a MSD, né? E naquele ano eu lembro que eu ganhei uma grana, era o suficiente para comprar um carro velho, né? Mas dava. Ou passar o verão no Nordeste. E eu escolhi passar o verão no Nordeste. E quando eu voltei, vamos lá, continuar a vida, né? Comecei a estudar e trabalhava na época como vendedora de propaganda em ônibus. Veja você. Eu acho que assim, o sangue árabe, né, essa coisa de comércio sempre nas veias, né? Na Unip me formei em 86. Até para trabalhar, assim, meu primeiro emprego, pelo fato da minha mãe, da criação árabe, tudo, não foi algo assim tão fácil assim, né? Que ela aceitou tranquilamente, porque tem toda uma resistência, né? Que mulher tem que casar, ter filhos, né? Tudo. E não era bem esse o script, né, que eu escolhi para mim. E, enfim, então assim, nessa época que eu estudava, estava na faculdade, era um trabalho meio que alternativo, mas foi uma ótima experiência. Porque, meu Deus, como o pessoal nessa área, assim, é outra coisa, né? Vendas é um outro mundo. Valeu muito, acho que foi uma experiência muito válida para a minha vida. E aí, no final de 86, tem um parênteses aqui muito importante, que foi um grave acidente de carro que eu sofri nesse período. Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade era uma linha de perfumes, né? E eu estava conduzindo todo o grupo. Mas olha só, começou, eu acho que é algo muito maior até com esse acidente. Não dá pra gente falar que um acidente é algo, né, assim, bom na vida, mas para mim foi uma experiência única, porque esse acidente foi muito grave, até hoje eu não lembro. Eu estava voltando de Alphaville, devia ser meio-dia, 1h, um dia de sol, assim. O carro provavelmente capotou, a pessoa que me socorreu pegou o carro já capotando, também não viu como foi, né? E você que estava dirigindo? Eu que estava dirigindo, estava sozinha. E me levaram para o primeiro hospital, ninguém queria socorrer, porque foi um acidente bem grave, eu tive fratura de crânio. Eu perdi uma parte da orelha, assim, sangrava muito, então, e eu estava desmaiada, obviamente, né? Então, ninguém quer socorrer, ele me levou para o primeiro hospital que tinha na frente. Você imagina, quando minha família chegou, falaram, olha, pode levar ela para casa. A pressão 5/3 e fratura de crânio, né? Só. Então, bom, graças a Deus fui socorrida a tempo, fui levada para o Sírio libanês e lá eu fiquei durante 1 mês em coma. Então essa foi uma experiência realmente assim muito importante na minha vida, porque foi onde eu descobri Deus. Então foi mais ou menos em junho de 87, por aí julho,
por aí que eu comecei a retomar a vida normal. E o que eu comecei a fazer, nessa época a minha família, eles tinham, além da fábrica de plásticos, tinham outros sócios, tinham uma fábrica de cosméticos, que era a Freedom na época, a Mesan, que era uma fábrica também de acessórios para cosméticos, e uma agência que atendia clientes nessa área de cosméticos, pessoas que queriam desenvolver produtos, enfim. Mas logo eu me animei a trilhar um caminho solo, né, a trabalhar. Eu vi que assim, muito mais do que a fábrica, o desenvolvimento daquilo, eu tinha um viés muito mais forte e inclinado assim para a parte de design. Pela própria formação que eu te falei, né, comecei com educação artística, quando eu era pequena também estudei arte, sabe, assim, sempre foi algo que eu gostei bastante. E foi também nesse período que o mercado começou a se abrir. E eu comecei a fazer algumas viagens, fiz nessa época também uma das primeiras viagens para fora, que foi para a Feira de Bolonha, na Itália, que foi super legal, primeiro por estar indo sozinha, viajar, a feira, aquele mundo, né? Enquanto o Brasil era um mercado fechado, imagina a Feira de Bolonha, né? Nessa época, era um mundo, né? E também foi a primeira viagem que eu fiz sozinha depois de Bolonha, coloquei uma mochila nas costas e fui me aventurar pela Grécia, pela Itália. Também foi uma experiência única que eu percebi como, nossa, tem vida do lado de fora, né? Que existia um mundo, né, inteiro. E a Europa sempre foi algo que me atraiu muito. Minhas aulas favoritas eram as de história. Fui para a Grécia, a Itália, meu Deus, né? A cidade de Firenze, tudo isso me despertou muito também o lado artístico e essa vontade de trabalhar por conta também, né? Voltei, comecei a desenvolver a agência, vários trabalhos e comecei a fazer contatos também com a Europa, com empresas lá, com designers. Peguei um catálogo de fornecedores da época, acho que era um catálogo francês até. Agências de design tinham mais de 80 na França. Eu falei, que loucura. Aí eu peguei as principais, porque lá elencava direitinho quem era quem. Escrevi para todos, na época mandei fax, porque acho que nem e-mail rolava, e marquei uma viagem para Paris e fui visitar várias empresas de design em Paris. E eu lembro que um dos principais designers que me atendeu foi Pierre Dinant, que ele é o nosso papa do design mundial da perfumaria moderna. E eu lembro que eu fui conversar com ele e falei, né, se ele não queria um agente no Brasil. Naquela época o nosso mercado estava se abrindo e todo mundo de olho, né? Falava, que país é esse, né? Com empresas como Avon, Natura, Boticário, né? Começando a se desenvolver nessa área de perfumaria. A gente fez vários projetos para o Boticário, vários para a Natura. E o último projeto que eu fiz com ele, o de maior sucesso, até foi o Caiaque, que é um best-seller, né, hoje do mercado brasileiro e por que não dizer até do mundo, né? E essa era a época que eu tinha, assim, tudo para estar, assim, eu ia alçar o meu grande voo nessa área de design. Na época eu tinha uma agência na Vila Olímpia, tinha vários clientes, eu era um nome na área de perfumaria, adorava festas, né? Fazia umas festas quentes que vinha gente de Paris para as festas. Todos esses fornecedores, diretores, iam todos para a agência, conheciam os clientes. Enfim, acabei circulando muito bem nessa área, sempre profissionalmente, mas sempre reunindo muitas pessoas, consegui agregar muito em torno desse ambiente. O design também pede, né? É uma área mais descontraída, tudo permite, né, esses encontros. E nessa época eu lembro que eu devia ter uns 15 funcionários na agência, estava indo super bem. Foi quando o Pierre Dinant me convidou para fazer uma exposição da perfumaria brasileira, olha só, no Museu do Japão, do qual ele era curador. Eu falei, ótimo. Voltando para o Brasil, eu falei, vou pesquisar, ver o que eu encontro na área para documentar essa exposição, né? Você tem que ter um mínimo, né, de literatura, de bibliografia, para fazer uma exposição. Foi aí que eu me deparei com uma realidade que eu nunca podia imaginar existir no Brasil naquela época, né? Não existia nada escrito sobre perfumes. Isso foi em 97.
97. Não tinha nada escrito sobre perfumes. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer um livro. É fácil, né? Eu achei que era assim, achei que seria assim, né? Que eu ia faturar 1 milhão, que ia gastar uns 500 para fazer um livro bem bacana, que ia vender que nem Paulo Coelho, que minha vida ia mudar para sempre e pronto. E que, além de tudo, ainda ia fazer tudo isso em 6 meses. A sorte é que a história da perfumaria, como eu te disse, é bem recente. Eu considero assim a indústria mesmo da década de 90 para cá, que foi o grande desenvolvimento, mas a gente já tem sinais de indústrias no Brasil da década de 40, 50, 60. E eu, como nasci em 65, assim, não foi tão difícil encontrar pessoas vivas ainda, né? Eu quero fazer um agradecimento especial aqui a uma pessoa que, se tivesse viva, merecia uma entrevista, que é o Dudu famoso, né, da FAV 105, que era da Feminist. Ele me ajudou demais, porque ele conhecia todo mundo na época e ele fez questão de me apresentar às pessoas. Foi uma das... Porque é uma ideia louca, né? Você tem uma agência assim super próspera, aí você resolve fazer um livro. Eu demiti meus funcionários, eu entreguei a casa, eu dei os móveis, sabe assim? Agora eu vou fazer um livro. Então, assim, teve muita gente que duvidou da história, falou, a mulher pirou, né? Enlouqueceu, né? Mas ela foi muito honesta comigo. Ela falou, ou você foca na agência, ou a gente vai ter que encerrar por aqui, né? As atividades, tudo, porque... Realmente, eu não estava mais aportando projetos, eu desliguei e falei, eu vou fazer esse livro. Eu não sabia o que era, sabe? Para mim era um túnel, tinha uma luzinha lá dentro, sabe Deus onde? Mas assim, sabe quando você sente, né? Que é algo, de novo, eu senti aquilo que eu senti no momento do acidente. Por isso que eu falei que foi algo muito forte para mim. Foram 3 anos dos bons, que foi dos 33 aos 36, dos bem bons, que eu não fazia mais nada, que eu só fiz o livro. Mas foi maravilhoso, eu te falo, assim, conversei com várias pessoas, né, através do outras pessoas. Por exemplo, da Febo, eu falei com a filha do fundador. Eu tenho um documento histórico que eles me deram, uma cópia, que vai desde a primeira duplicata da empresa até o documento de venda para a Procter. Coisas assim que, quando eu falo, todo mundo se encanta, assim, porque, meu Deus, são documentos históricos aí do Brasil, né? Assim, coisas que construíram a indústria de perfumes no Brasil. E no fim o livro, nossa, foi uma grande realização. Primeiro que as 2 principais empresas do mercado me patrocinaram, que foi, na verdade, na época, o Boticário e a Natura, juntas. Algo até difícil, né, da gente ver hoje, mas assim, eu não queria que fosse também uma empresa internacional, né? E eles me ajudaram junto com alguns fornecedores, claro, mas assim, é uma grande realização para mim. Pessoas já se tocaram assim, emocionalmente, o coração mesmo, com as páginas. Já gente que eu não conhecia me ligava, às vezes, ou me escrevia de outros cantos do mundo e falava, o que é esse trabalho? E a gente percebe em cada página do livro, assim, tem realmente muito amor, muita dedicação. Depois de toda a pesquisa, de escrever, de editar, como escolher as fotos, a equipe toda que trabalhou comigo no livro também teve muito cuidado, muito carinho. Então, é uma obra de arte mesmo, feita com muita paixão. Passado esse ano, né, que eu fiquei realmente em crise, teve uma época que eu fui, no meio do ano, eu fui para Nova York. Em 2002. Meu pai sempre falava que eu devia visitar um lugar em Nova York chamado Cloisters, que é uma espécie de museu separado do Metropolitan, mas pertence ao Metropolitan, mas leva uma jornada, né, um dia para você visitar. E eu fui visitar um dia até por esse trabalho todo do livro. Enfim, nos cloisters tinham jardins lindos que eram plantadas ervas aromáticas, tudo, um lugar muito, muito especial. E no dia que eu fui visitar, meu pai faleceu aqui no Brasil, eu não sabia. E foi no final do ano que o Dr. Miguel Krisner me ligou. Me ligou em casa, eu estava pensando ainda não sabia muito bem o que ia fazer da vida, e ele falou, olha, eu tenho um sonho, que é fazer um grande museu de perfumaria.
inspirado no seu livro. Você quer trabalhar para mim? Eu falei, of course, my dear. Né? Trabalharia até de graça, só que não é justo e você pode pagar, né? Ele falou, posso. Então vem aqui até Curitiba ver o que eu tenho. E fui para lá, numa sala assim, não muito maior aqui que o estúdio. Ele tinha uma coleção imensa, assim, umas 200, 300 peças, assim. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que é isso. Né? Assim, tinha acabado de fazer o livro, estava toda fresquinha a história, mas aí eu precisava entender de onde eram aquelas peças, de que período, de onde eram, para poder colocar tudo isso dentro de um museu. Aí foram então esse período, né, que eu fiz o livro, que foram 3 anos, 1 ano de depressão, aí esse período intermediário, e depois foram mais 3 anos para fazer o Museu do Perfume, que abriu em Curitiba em 2004. Então o museu abriu em Curitiba, foi em 2004, e ficou lá até o ano de 2010, quando foi transferido aqui para São Paulo. Né? Ele está hoje em frente à Faculdade Santa Marcelina de Moda, e é um espaço aberto ao público. Queria até convidar as pessoas aqui para visitarem. Foi aí que eu desviei um pouquinho, assim, em 2006, né? Foi esse período que eu fiquei entre o Museu de Curitiba e São Paulo. Eu fiz minha obra-prima, que foi minha filha, que nasceu em 2006, né? Hoje chama Isabelle, né? Uma boneca, né? Assim, só trouxe luz para a minha vida, prosperidade, porque mais uma vez, quando eu terminei o museu, eu lembro que eu pedi mesmo, assim, com toda a fé para Deus iluminar meu caminho, porque foram projetos grandes, intensos, e você termina, Cris, você não volta onde parou, né? Dá um vazio também, né? Dá um vazio, né? Que termina, são os jobs bem grandes, assim, termina e fala, e agora, o que eu faço? Vou fazer consultoria, vou fazer... Né? Fiz um ou outro perfume, como eu fazia, já não como designer, mas como consultora da área. Eu fiz o perfume para Melissa, fiz uns projetos bem legais nesse período e fiz um livro sobre banhos. Foi quando eu comecei a fazer os guias de perfume. De 2008 a 2011, eu publiquei 4 exemplares do guia de perfumes, que virou uma febre aí para quem é da área, todo mundo colecionou, né? E não só quem é da área, mas também as pessoas que gostam de perfume. O guia era encartado com uma revista, né? Ele saía sempre no mês de outubro, uma vez por ano, e uma edição bem fácil. A pessoa fazia um teste, tanto homem como mulher, respondia o que ela gostava mais, isso remetia ela a um estilo, se era moderno, clássico, esportivo, e dentro desse estilo estavam as famílias olfativas. E dentro das famílias olfativas, que eu respeitava bem a lógica das indústrias, de tudo isso, não feri ninguém, mas assim, era uma linguagem mais didática, né? As pessoas encontravam dentro dessas famílias olfativas os principais perfumes nacionais e importados, que é o que ninguém mistura também. Então o guia foi um grande sucesso, até hoje as pessoas me escrevem, sabe? E uma nova edição está saindo daqui a um mês. Por isso é muito legal assim voltar a fazer o guia. Estou colocando ele online também, né? Assim, então foi um trabalho assim super bacana na área de perfumaria. Assim, comecei a produzir várias coisas. Aí veio o convite da Tânia Bulhões para que eu desenvolvesse para ela o projeto na área de educação olfativa para pessoas com deficiência visual. E, enfim, ela queria desenvolver esse projeto, precisava desenvolver. Eu já tinha ideia de fazer uma escola faz tempo, já tinha inclusive ido para Paris nesse período, conversei com algumas escolas francesas, cheguei a fazer até a formação numa das escolas, chamada Atelier Parfum, que era ligada a Thierry Mugler, enfim, uma escola bem inovadora na época, bem diferente. Né? Cheguei a fazer a formação lá e estava disposta a abrir a escola aqui quando veio esse convite da Tânia. Então, assim, só que ao invés de começar com pessoas que enxergam, você vai começar com as pessoas que não enxergam. Falei, muito bem, vamos lá, né? E aí foi o projeto que se iniciou com a Fundação Dorina, né? Com a Fundação Dorina Novil. E do zero, assim, eu achei que a parte mais fácil, assim, fosse ensinar, assim, não imaginava
qual eram as dificuldades, né, da pessoa com deficiência visual. E no começo eu confesso que eu tinha assim, urticária nervosa durante os primeiros 6 meses. E a gente foi juntos assim, desenvolvendo uma maneira de ensinar. O meu livro, o Brasil Essência, os 4 guias de perfumes, tudo isso foi passado para a MP3, depois foi passado para a Daisy. Então a gente foi desenvolvendo, encontrando a maneira de ensinar e achei que depois de ter feito o livro, o museu, era um copy-paste básico ali, tudo certo, né? Só que não. Os alunos, não estou nem falando a questão da deficiência visual, que era o que mais me assustava quando eu comecei. Eu falei, como que eu vou, né? A gente é acostumada nesse mundo PowerPoint, imagem, visual, como que eu vou ensinar quem não enxerga? Então a gente começou com braille, depois com letra ampliada, com tudo, depois fomos chegando nesses métodos mais modernos, né, onde tudo deu certo. Mas o mais difícil, assim, é que eu começava a falar de coisas que até pra gente pode ser básico, falar de Chanel, falar de Dior, e os alunos falavam, o quê? Né? Então eles iam escutando o livro, iam se encantando, chegava na aula, ai, agora me conta mais disso, você falou no livro isso. Era fascinante dividir esse conhecimento com todas essas pessoas. Mas mais do que isso, assim, eu tenho certeza que eu dei um grande presente para alguns deles, para algumas famílias. Dos 22 alunos que se formaram com a gente, 12 estão empregados com CLT, com tudo. Pensa na vida, né, dessas pessoas, como mudou. Muitas vezes, também outras coisas que a gente foi descobrindo. Ensinar, como eu te disse, acabou sendo, né, o meu maior desafio nessa história. O aluno precisava de informática, porque a gente começou com braille, com letra ampliada, mas viu que essa não era a realidade das empresas, que a gente tinha que replicar o cenário das empresas. Então, eles começaram a usar o computador, todo o material era digital para eles, os alunos que não conseguiam acompanhar eram encaminhados para o curso de informática dentro da própria fundação. Então, isso é inclusão, né? Você fazer esse trabalho. E, nossa, foi de novo uma outra bênção, um grande desafio na minha vida. Mas agora eu acho que eu já estou no crédito, sabe? Já estou achando que foi muita coisa. Porque, meu Deus, quando eu olho para trás, penso naquele acidente, eu falo, realmente, eu consegui transformar muita coisa, consegui realizar muita coisa. E nunca de maneira, acho que nunca também me apropriei devidamente do meu espaço, que é uma coisa que eu estou fazendo realmente hoje. Então, assim, são o guia impresso, o guia online. Estou reeditando o meu livro Brasil Essência também, atualizado. E foi isso que eu encontrei agora para retomar. Mas quero retomar meus trabalhos, assim, quero retomar, nem parei, né? Nessa parte educativa, né? Mas agora com algo muito maior, para muito mais pessoas, e é uma notícia que logo, logo vocês vão poder dar. Prometo de primeira mão. Bom, adoro ficar com a minha pequena, né? Assim, eu acho que os filhos são uma continuidade, né, da nossa vida. A gente acaba aprendendo muito com eles, né? Adoro fazer qualquer programa com ela, é uma menina muito especial. Né? Além de tudo, Deus sabia direitinho o que estava fazendo, que mandou uma bem boazinha, né? Que nem trabalho dá, né? Ela é muito, muito querida. E adoro viajar, sempre assim, sempre gostei muito da Europa, de museus, de tudo isso. Meu hobby, pintar, até hoje. Né? Muitas vezes não tenho tempo, eu confesso que ultimamente assim tem sido bem corrido, com tantos projetos aí novos aparecendo, mas nossa, até nas viagens, tudo isso eu adoro. Bom, meu momento atual, posso dizer para você que eu estou me sentindo num momento muito pleno. Acabei de completar 50 anos, comemoro isso assim, nossa, com muita alegria, porque eu acho que tem pessoas com 90 que não fizeram metade do que eu fiz. Acho que foram grandes realizações durante todos esses anos, assim, e que, enfim, me tornaram uma pessoa, assim, muito segura do que eu quero para mim agora. Acho que as coisas acontecem na hora certa, no lugar certo, da maneira como tem que ser. Então, assim, pretendo me dedicar bastante a essa parte educativa e cultural.
Tenho grandes projetos nessa área para desenvolver, tanto novas publicações, como projetos educacionais. E, enfim, o céu é o limite. Eu espero que tenha ainda grandes desafios nesse caminho. Estou pronta aí para o que der e vier nesse sentido. E acho que a minha grande missão nessa vida, pelo menos profissional, é realmente educar as pessoas nessa área de perfumaria.